Na política, nem tudo é preto. Nem tudo é branco. Para se entender o que acontece nessa capital federal, tem que se entender vários tons. Diversos tons de cinza. E para tomar um café conosco, basta ir ao site e adquirir a nossa canequinha. Acesse lá. A guerra em Brasília continua. Começa agora, Brasília Já. Bom dia, Rodolfo. Tudo bem, Alexandre? Amigas, amigos, tudo bem? Tudo bem, iniciando mais uma semana que para o mundo foi uma semana que inicia com muitos conflitos mundiais. Nós estamos vivendo aí, após os ataques em Israel por parte do Hamas, uma possibilidade de um conflito com uma extensão muito maior, que envolve outras potências, mas as potências brasilienses também não estão atrás, né, Rodolfo? Porque aqui um ambiente de guerra, de hostilidade, que iniciou entre Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal, acabou se estendendo para a esplanada dos ministérios, agora começa uma guerra interna dentro do governo federal, entre ministros de Estado, sobre um posicionamento que é muito caro para o governo atual, que é a questão ambiental, né? Pois é, né? Quem diria, né, que uma das ministras mais discretas da história do Supremo, a ministra Rosa Weber, na passagem dela pela presidência fizesse tanta confusão. Mas o fato é que as decisões que ela tomou ao final acabaram precipitando vários problemas e tal, e ainda se somaram a problemas ali de disputas internas políticas dentro do Congresso, que a gente já falou aqui em outros conteúdos. E aí essa disputa entre poderes, que estava entre legislativo e judiciário, ela também acabou indo para dentro do executivo, e agora a briga está feia ali dentro em torno de como o presidente da República, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, deve se posicionar com relação à questão do marco temporal das terras indígenas. Essa questão do marco temporal, para você que está do outro lado lembrar, foi uma questão que foi levada ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo já votou, por maioria decidiu a inconstitucionalidade da demarcação como se imaginava, ou seja, pegando o que existia em 1988, quando a Constituição brasileira foi promulgada. O Senado, não satisfeito com a decisão do Supremo, no mesmo dia, resolve colocar um projeto de lei em votação, a toque de caixa, aprova, e esse é o momento. Justamente como o Rodolfo Lago falou, porque o presidente da República precisa decidir sobre o projeto. Todos os projetos vão até a sanção do presidente. E ele tem o poder de sancionar, ou seja, aprovar o que foi aprovado, ou vetar, que é justamente não aceitar a aprovação. E aí abre-se uma outra briga entre a presidência da República e a presidência do Senado. Pois é, porque aí o que está acontecendo? O presidente, então, vai ter que sancionar ou vetar o projeto. A área ambiental do governo tem pressionado o presidente no sentido de que ele vete integralmente o projeto. Agora, a área política, mais especificamente o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, tem ponderado com o presidente que pode não ser conveniente ele fazer o veto integral do projeto, porque isso abriria uma nova frente de guerra com o Senado. Então, estão sugerindo ao presidente que ele faça somente vetos parciais. Agora, ele fazendo vetos parciais, isso vai dizer que, na visão do governo, o marco temporal valeria. E aí, enfim, a área ambiental diz que é um absurdo o governo, com as características do governo do presidente Lula, defender uma questão dessa. O Jacques Wagner argumenta o seguinte: olha, presidente, o senhor não precisa se desgastar com isso, porque o Supremo já tomou uma decisão dizendo que é inconstitucional. Mas aí a outra área diz que, simbolicamente, fica muito ruim o governo sancionar um projeto dessa natureza. Então, um rolo enorme, imenso, mais um, né, nessa disputa complicada entre os poderes que a gente vem acompanhando já há algumas semanas aqui em Brasília. Ou seja, quando se acha que a coisa vai acalmar, ela piora na capital federal. Realmente está se estabelecendo um sentimento de muita beligerância na capital. Todos os lados do poder estão disputando entre si como se um tivesse que atacar o outro para garantir a sua própria soberania. Quando não,
a gente sabe que a composição é feita pelos três em harmonia. Mas justamente o que está acontecendo agora é essa disputa de poder. E a questão ambiental, como o Rodolfo disse, toca numa bandeira muito importante do PT e do governo Lula, mas, por outro lado, toca numa questão muito séria para o agronegócio. E é ali que está o problema. Pois é, esse é o rolo, um rolo enorme. Uma coisa que definitivamente não está havendo já há algum tempo é um respeito a um outro preceito constitucional, que é aquele que diz que os poderes têm que ser harmônicos e viver em equilíbrio de forma independente. Isso realmente é uma coisa que não vem acontecendo há algum tempo. Se tem uma coisa boa nessa semana que se inicia é que ela tem um feriado. E Brasília com feriado, os políticos viajam. As deliberações não são tão intensas e as presenças na capital federal também são mais escassas. Por isso, pode ser que devido ao feriado se dê uma acalmada, mas a gente vai observar diariamente. É isso aí. Vamos ver se o feriado bota um pouco de água nessa fervura aí. E aqui a gente encerra este conteúdo de hoje, agradecendo a sua audiência. É isso aí, gente. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva nos nossos canais. Até amanhã. Até amanhã.